plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira cheia, hein? O julgamento da ação sobre o uso de dados sigilosos em investigações sem autorização judicial. O processo ganhou relevância política porque, no âmbito dele, o presidente da Corte, Dias Toffoli, suspendeu todas as apurações do país que usaram dados detalhados do antigo COAF e da Receita Federal sem aval judicial prévio. Detalhados na visão do Toffoli, né? Na verdade, foram os compartilhamentos habituais ali de dados. Até o momento, já votaram Toffoli, Alexandre de Moraes, os dois que tinham votado na sessão da semana passada, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Toffoli defendeu a imposição de restrições ao compartilhamento de dados bancários e fiscais com o Ministério Público e a polícia sem autorização da Justiça, principalmente em relação à Receita Federal. Então, o Toffoli defendeu restrições nesses compartilhamentos de dados, principalmente em relação à Receita. Os demais, todos os demais que votaram até agora, discordaram do homem que falava javanês, Augusto Nunes. Discordaram de Dias Toffoli. Outra grande notícia dessa quarta-feira. Uma das discussões que surgiram é se os ministros vão definir parâmetros para a atuação da Unidade de Inteligência Financeira, a UIF, o antigo COAF, como quer o Toffoli, ou se vão restringir a análise à atuação da Receita. Moraes, Barroso, Fachin, Rosa Weber e Luiz Fux votaram pelo repasse integral de dados da Receita ao Ministério Público. Toffoli defende a necessidade de aval da Justiça. Os 5 ministros consideraram constitucional o compartilhamento de dados do COAF com órgãos de investigação. A gente tem um trecho do voto do Edson Fachin, pode soltar aí, Robson. A UIF é um órgão central de recepção e análise de informações para viabilizar que, em seguida, se for o caso, sejam tomadas eventuais medidas pertinentes, ou que não se opere esponte própria na ambiência da UIF. A possibilidade de compartilhar essas informações, nesse contexto, é da própria essência, vale dizer, a razão de ser de uma unidade de inteligência financeira. Afirmar que a UIF não poderia comunicar diretamente o resultado do exame das informações recebidas, na minha visão, significa não observar o âmago e a própria finalidade das atividades mínimas deste órgão. E agora um trecho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Pode soltar. Atenção, a transparência internacional revela dados. Ela não fabrica dados. Portanto, não adianta atirar no mensageiro. Também integrariam a conspiração a OCDE e órgãos da OCDE que reiteradamente vêm manifestando preocupação com a forma como se vem tratando criminalidade que inclui corrupção e lavagem de dinheiro. Também terão feito parte da conspiração o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que multou a Petrobras em 800 milhões por prática de corrupção com repercussão em território americano. Eu ouvi o áudio do senador pedindo propina e indicando quem iria receber o dinheiro e vi o vídeo do dinheiro sendo entregue. Eu vi o inquérito em que altos dignitários recebiam propina por atos de ofício, abriam offshore por interpostas pessoas sem declará-las à Receita, subcontratavam empresas de fundo de quintal e tinham todas as despesas pagas por terceiros. Eu vi o deputado correndo pela rua com uma mala de dinheiro, com a propina recebida numa cena que bem serve de símbolo de uma era. Todos vimos o apartamento repleto com 51 milhões de reais, com as impressões digitais de um ex-secretário da Presidência da República. Eu vi, ninguém me contou, o inquérito em que o senador recebia propinas para a liberação do pagamento à empreiteira pela construção do estádio. O país vem fazendo um esforço enorme para empurrar para a margem da história essa velha ordem em que era legítima a apropriação privada do Estado e o desvio de dinheiro público. Somos uma sociedade que
que deixou de aceitar o inaceitável. Está aí o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, refutando essas teses de teoria conspiratória a respeito de uma conspiração existente para punir políticos, essas coisas todas. Ele estava dizendo, então, fazem parte dessa conspiração pessoas que também nunca tiveram contato entre si. É igual esse discurso lulista, Augusto Nunes, que é tudo uma grande conspiração. E aí você pega juízes, procuradores, órgãos internacionais, um monte de gente, de várias operações diferentes. Olha quantos casos eu citei aqui. Em que o Lula é acusado, Operação Lava Jato, Operação Zelotes, Operação Janus, e essas operações envolvem pessoas diferentes, lugares diferentes, são tribunais diferentes que estão julgando os casos, e eles mesmo assim empacotam tudo como se fosse uma conspiração. Nesse caso, o Barroso estava refutando a tese de conspiração, mostrando que, por exemplo, a OCDE, que teve um representante aqui no Brasil em visita recentemente, estaria dentro disso, o que é um absurdo completo. Teve aqui o presidente do grupo de trabalho sobre suborno da OCDE, dizendo que ficou preocupado com a decisão do Dias Toffoli porque justamente preza a prevenção à lavagem de dinheiro e o compartilhamento de dados desses órgãos de controle, como a Receita Federal e o COAF, com o Ministério Público, é fundamental para a prevenção da lavagem de dinheiro. Depois o Barroso citou ali todos os casos de corrupção que viu recentemente no Brasil, fez referência ali indireta, sem citar os nomes, aos casos do Rodrigo Rocha Loures, deputado federal e ex-assessor da presidência da República na gestão do Michel Temer, que foi filmado com uma mala de R$500 mil de propina da JBS, saindo de um restaurante, entrando de um estacionamento de um restaurante, e entrando num táxi numa rua aqui em São Paulo. Citou vários outros casos, como o do Gedel Vieira Lima, em cujo apartamento de Salvador foram encontrados R$51 milhões, aquela família que a gente até citou ontem, em analogia com outra família que estava sendo investigada. Quer dizer, mostrando que a sociedade brasileira está indignada com a corrupção que aconteceu no país nos últimos anos, estava feliz e esperançosa com o combate a essa corrupção exercido por diversas operações, e aí vem ministros do Supremo Tribunal Federal se colocando contra o avanço dessas investigações por meio dessas manobras que a gente tem esmiuçado aqui para vocês. Olha, eu acho que foi esta quarta-feira ela vai terminar como um grande dia para os que realmente combatem a corrupção, para os indignados, com as tentativas de livrar bandidos da cadeia, enfim, para os que respeitam a lei. Eu acho que com essa contagem agora, que inclui a Rosa Weber... Inclui já o Luiz Fux, que foi o último aqui. E o Fux eu já previa que votaria sim, mas com o voto da Rosa Weber, eu acho que o Toffoli será derrotado, porque seguramente a Carmen Lúcia vai votar da mesma forma que os 5 que compõem até agora a maioria. Que bom. Quer dizer, é uma derrota humilhante. Eu quero saber o que vão dizer os outros. Vamos ver até onde vai aí a disfarçatez do Gilmar Mendes, o que ele vai dizer, o do Lewandowski, e quero ver também o que vai dizer o decano. E o Marco Aurélio Mello também. E o Marco Aurélio Mello, quero ver. Mas, de qualquer maneira, eles perderam. Eles vão perder. Acabou esse negócio e, evidentemente, venceu a sensatez, venceu a verdade e venceu a lei. É claro que você tem de usar esses dados que comprovam casos de corrupção. Quem é contra isso quer proteger bandido. Então, ótimo. No Tribunal Regional Federal foi resgatada publicamente a imagem da Lava Jato. Os juízes falaram, o relator, que é o João Pedro Gebran Neto, o Gebran, ele falou fez o elogio explícito ali da Lava Jato, dizendo que são pessoas que trabalharam durante anos para desbaratar uma quadrilha, falou tudo e não deu a menor bola para aquelas fofocas aí de trocas de mensagens roubadas. Ele se ateve aos fatos.
e mostrou que havia um culpado a ser condenado e ponto final. Agora, no Supremo, a gente viu que a maioria não é eles não agem de maneira tão homogênea, né? A turma que votou pelo fim da possibilidade de começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância, já agora são 5, no máximo, que vão votar de acordo com o que pretendeu o Toffoli. É um bom dia, repito, é um grande dia para quem continua acreditando que o respeito à lei vai prevalecer. Exatamente. O voto da Rosa Weber, a gente tinha falado aqui semanas atrás, no começo desse julgamento, e até antes dele começar, que a Rosa Weber seria a fiel da balança, mais uma vez um voto decisivo, e justamente pelo fato dela ser contra a prisão após condenação em segunda instância, não quer dizer que ela iria votar sempre com esse pessoal que tem votado junto, né? O Dias Toffoli, Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, principalmente, mas também, infelizmente, lamentavelmente, o decano da corte, Celso de Mello. Então, Augusto disse bem que a Carmen Lúcia deve dar o voto junto com os divergentes, formando o placar de 6-1. A sessão de hoje foi interrompida, o julgamento foi suspenso com o placar de 5-1. Né? Repito aqui até os votos: Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Foram os 5 votos divergentes do Toffoli. Então tá 5-1, vai continuar amanhã a sessão e a Carmen Lúcia deve ser esse 6º voto. Vamos olhar também como vota o Celso de Mello. Se ele se bandear para esse lado dos divergentes, aí pode acabar em 7-4. Mas 6-5 é bem provável que seja, Zé Maria Trindade. Isso é grave. Pelo menos, né? É grave como um presidente do Supremo Tribunal Federal fica falando sozinho. Isso é desmoralizador e comprova que todos nós aqui tínhamos razão quando criticávamos aquela canetada ridícula que o presidente do Supremo deu durante um recesso do Judiciário, né, em nome do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que ele protelou em colocar o processo, até porque é muito difícil entrar num plenário para perder. Olha, Felipe Augusto, eu tenho um amigo que ele é avesso a certas imagens, a certas mensagens no WhatsApp, e um dia eu perguntei por quê, ele me disse: olha, Zé Maria, é muito difícil de desver as coisas. Desver. É muito difícil, sim, desver as coisas. O ministro Luiz Roberto Barroso mostrou claramente que é impossível desver os desmandos e desver as provas deste mundo de corrupção que entrou no Brasil e que a Lava Jato veio a mostrar as vísceras, né? Os detalhes sórdidos. É impossível desver. E ele mostrou claro como desver aquela corridinha ridícula de um assessor direto do presidente da República lá em São Paulo com a mala cheia de dinheiro. Como desver vários fatos comprovados pela Lava Jato, duas malas e 3 pacotes, ornamentando um apartamento só de dinheiro, 52 milhões de reais, no caso do Gedel. Como desver a devolução de dinheiro e delações bombásticas? Não há como, esse processo existe. O discurso do ministro Luiz Roberto Barroso é um alerta para a distância que os julgamentos no Supremo estão tomando da realidade, estão tomando do que nós todos pensamos. Isso me lembra o Gonçalves Dias, o grito do Juca Pirama, né? Mostrando ali aos sábios a história. Quando ele diz: à noite nas tábuas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudentes. Meninos, eu vi. O ministro quis dizer isso. Meninos, eu vi. Todos nós vimos as malas de dinheiro do Gedel, todos nós assistimos insistentemente, como o último gol do Flamengo, aquela coisa que todo mundo fica vendo, como a queda das Torres Gêmeas também, que é outra imagem que diz que todo mundo quer ver. Aquela corridinha ridícula com a mala de dinheiro, como desver aquilo? Não tem jeito. É o alerta para o Supremo Tribunal Federal se aproximar da realidade e do que todos viram e que os ministros desviram. Não é possível. É tão óbvio que é até difícil de tornar juridiquês esta realidade. Veja bem, olha, Felipe Augusto, eles estão discutindo se um órgão criado, né, um órgão de inteligência criado para investigar,
não tem acesso no material da investigação. Então, o órgão não tinha que ser criado, não precisava da Receita, não precisava do COAF, do IFE, né? Isso é ridículo. E outra coisa, ninguém discute a abertura dos dados, o compartilhamento. São funcionários públicos imbuídos de direitos e deveres, muitos deveres. Os funcionários públicos, quando assumem, tomam posse, é o nome, não é carteira assinada, tomam posse, eles assumem deveres e responsabilidades. E essas responsabilidades estão, inclusive, de lidar com sigilos. É o compartilhamento, gente. Isso é indiscutível, que os órgãos de inteligência, de investigação, têm que ter acesso, sim, ou compartilhamento, né? No mínimo. É isso aí, Zé Maria Trindade. Juca Pirama, título de um poema de Gonçalves Dias, indianista brasileiro de Gonçalves Dias, que virou depois um personagem da novela Salvador da Pátria, pelo Luiz Gustavo, que usava justamente esse trecho do poema do Gonçalves Dias, O Menino Eu Vi. A gente vai pro... os Pingos nos Is é cultura Momento também, né? cultural. Tamo junto, Robson.